Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e nas aulas dessa semana, de 16 a 20 de novembro, nós vamos trabalhar equações do segundo grau do tipo ax² mais b igual a zero ou também ax² igual a b. Ela recebe essas duas nomenclaturas aí, tanto faz o ax² mais b igual a zero ou ax² igual a b. Tá? Nesse conteúdo a gente vai aprender as resoluções simples, né, os métodos de resolver uma equação do segundo grau deste tipo, e também vamos ver algumas situações e problemas que podemos transformar em equações desse tipo e depois solucioná-los, tá bom? Então a gente vai ver simplesmente as equações montadinhas para a gente resolver, e também algumas situações e problemas para a gente desenvolver, chegar numa equação desse tipo e resolvê-la posteriormente, ok? Então vamos lá. Equações do segundo grau do tipo ax² mais b igual a zero. Resolver equações significa determinar os possíveis valores que as satisfaçam. Esses valores são chamados de conjunto solução em um determinado conjunto universo. Em uma equação do segundo grau do tipo ax² igual a b ou ax² mais b igual a zero, podemos ter até duas soluções possíveis, como veremos a seguir. Então, esses tipos de equações, esse tipo de equação do segundo grau, ela possui até duas soluções numa mesma equação. Tá? A gente vai ver como são essas soluções possíveis, ou simplesmente não possui nenhuma solução dentro dos conjuntos dos reais. A gente já vê também. Uma equação é classificada como equação de segundo grau devido ao maior expoente da sua incógnita ser 2. Ou seja, a gente chama essa equação aqui de equação de segundo grau porque o expoente do nosso x, que é a nossa incógnita, é 2. O a e o b são coeficientes, são valores. O x é a nossa incógnita. O expoente dela é 2. Quando o expoente é 2, é uma equação do primeiro grau. Quando não tem expoente aqui em cima, é como se tivesse 1. Por isso a gente não coloca. A gente chama equação do primeiro grau. Vocês devem lembrar as equações do primeiro grau que o nosso x não tinha expoente. Era x, tipo 3x mais 6 igual a zero. Não tinha quadrado em cima. Quando tem cubo é uma equação do terceiro grau. Quando tem a quarta é uma equação biquadrada, e assim, do quarto grau, e assim por diante, tá bom? Mas vamos nos atentar agora à equação do segundo grau, deste tipo aqui, ax² mais b igual a zero. Então vamos lá. Resolvendo equações do segundo grau do tipo ax² mais b igual a zero. Vamos ver uma equação simples aqui. Ó. Qual é a solução da equação x² menos 9 igual a zero no conjunto dos reais? X² menos 9 igual a zero, como que a gente resolve? Como uma equação do primeiro grau. Deixa quem tem x de um lado e passa o número do outro. Então ficamos aqui, ó. X² é igual. Esse não tem letra, ele vai passar do outro lado. O zero já estava lá, posso manter, ou como é zero, já posso jogar direto e pular, jogar fora e ir para essa etapa já. Mas eu mantive para mostrar que o zero não interfere. Então eu fiz o quê? X² eu mantive desse lado, é igual o zero que já estava, o menos 9 passou para cá, mais 9. X² na outra linha é igual 0 mais 9 é 9. Por isso que eu falei, o zero pode jogar fora aqui porque ele não vai fazer diferença. Já ia para essa etapa direto. Mas eu deixei para ver que não ia fazer diferença, porque daí ia ficar só o mais 9 e deu 9 positivo. 0 mais 9 é igual a 9. Então ficamos x² é igual a 9. Só que eu quero saber o valor do x. Eu tiro esse quadrado aqui de cima e eu deixo o x sozinho. Quando eu tiro alguma coisa desse lado, eu faço a operação inversa do outro lado. Aqui nós temos uma potência. E o inverso da potência do expoente é a raiz. Se aqui é quadrado, é a raiz quadrada. Se aqui fosse um 3 cúbica, seria a raiz cúbica, e assim por diante. Como a gente só vai trabalhar com quadrado, sempre do outro lado a gente vai tirar a raiz quadrada nesse tipo de equação. Tá bom? Então, x é igual, eu passo para o outro lado, raiz quadrada. Porém, a raiz quadrada de 9 é 3. Porém, numa equação, ela pode ser mais ou menos o resultado que der aqui dessa solução. Então, vamos ter o quê? X é igual mais ou menos raiz de 9. A raiz de 9 é 3. Porém, a solução dessa equação, por que raiz de 9 é 3? Que número vezes ele mesmo dá 9? É o 3. Então, raiz quadrada de 9 é 3. Tá? Então, resolvendo a raiz, deu 3. Por que esse mais e menos? Porque se aqui eu colocar só o 3, que é positivo no caso, seria só o 3 positivo. Vamos substituir aqui em cima para a gente ver. 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 9 dá 0, é verdadeiro. Porém, se eu colocar o menos 3 ao quadrado
dá menos 3 vezes menos 3. E menos 3 vezes menos 3 também dá 9 positivo. Ou seja, numa equação do segundo grau desse tipo, a nossa raiz quadrada ela vai ter o valor dela. Porém, ela pode ser positiva ou negativa, por conta da substituição aqui. Ó. Porque o número negativo ao quadrado ele se torna positivo. Então, tanto 3 positivo ao quadrado dá 9, quanto menos 3 também dá 9. E aqui, dando 9 aqui, as duas respostas são aceitas, o menos 3 e o 3. Portanto, toda equação desse tipo, quando ela tiver a raiz quadrada, ela vai ter duas respostas, uma positiva e uma negativa. Elas vão ser duas respostas com valores absolutos iguais, mas sinais diferentes. Valores absolutos são os números, tá? Os números vão ser iguais, porém um positivo e um negativo. Sempre que tiver solução, vai ser um positivo e um negativo, tá bom? Eu já mostro uma quando não tem solução para vocês. Então, deixa eu dar uma lida aqui no resuminho. Ao resolver esse tipo de equação, deve-se proceder da seguinte maneira. Então, está aqui, né? Ó, separar os termos que têm incógnita dos independentes, separar o x ao quadrado desse menos 9 que veio para cá. Todo termo que troca de membro deverá trocar a operação. Esse menos 9 passou para cá, ele virou mais 9, é isso que quis dizer aqui. Quando isolamos o x, o expoente 2 passa para o segundo membro na operação inversa, ou seja, radiciação, raiz quadrada. Quando eu tirei o quadrado daqui de cima, ele passou para o outro lado como 9. O resultado, quando houver, né, que teve um resultado, porque a raiz de 9 é 3, serão duas raízes simétricas opostas, menos 3 e mais 3 neste caso aqui. Porque os ambos valores, eles elevado ao quadrado vai dar 9, que torna a equação verdadeira. Se eu elevar o menos 3 ao quadrado dá 9, e o 3 positivo ao quadrado também dá 9. Então, a solução raiz quadrada de 9 é 3. Mas numa equação do segundo grau desse tipo, ela recebe esse mais e menos na frente, e a solução vai ser sempre duas respostas com valores positivo e negativo, mas os valores absolutos são os mesmos. 3 e 3, positivo e negativo. 5 e 5, positivo e negativo. Raiz de 10, fora dela positivo e negativo, fora, dentro não pode, já explico. E é isso, então. Toda equação que tiver solução vão ser duas respostas com o mesmo valor, porém com sinais diferentes. Vamos lá para o exemplo 2. Resolva essa equação agora. Ó. 16x ao quadrado menos 1 igual a 0. Ó. Eita, coloquei um 19 aqui, já corrijo para vocês, tá bom? Aqui é um 16, não sei porque veio aparecer esse 9 aqui e inverti. Então, ó, 16 ao quadrado menos 1 igual a 0. 16 ao quadrado é igual a 0, esse menos 1 passa para cá, mais 1. Aqui é 16, já vou acertar. 16 ao quadrado, 16x ao quadrado é igual a 0 mais 1, dá 1 mesmo. E agora, esse 16 que está multiplicando, sempre antes de eu tirar o quadrado daqui, eu tiro quem está na frente multiplicando, tá? Então, 16x ao quadrado, eu não quero, eu quero só o x. Mas primeiro eu tiro esse 16 que está multiplicando, ele passa do outro lado junto com 1, dividindo. Então, ele estava multiplicando, o número da frente do x ao quadrado passa dividindo. Aí ficou x ao quadrado é igual a 1, o 16 passou embaixo, sobre 16. Só que agora eu tenho que tirar esse quadrado. X é igual, quando eu tiro o quadrado daqui e passo do outro lado, ele vira raiz. X é igual mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 16. Esse mais ou menos tem que ser fora da raiz, tá? Porque raiz quadrada não aceita sinal negativo aqui dentro. Então tem que ser fora, mais e menos. E a gente vai tirar. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 16. Que número vezes ele mesmo dá 16? É o 4. 4 vezes 4, 16. Qual é a solução então? Mais ou menos 1/4. Pode ser menos 1/4 e pode ser mais 1/4. Tá? Então reparem que na solução tivemos dois valores simétricos, né? Opostos, com sinais diferentes, mas o mesmo valor absoluto, o mesmo valor numérico aqui. Ok? Então, raiz de 1 é 1, raiz de 16 é 4, está aqui. Sempre que tiver um valor aqui na frente, eu já falei que eu vou arrumar esse 19 daqui a pouquinho para vocês, que aqui é 16, tá? Coloquei sem querer 19. E esse 16 que está aqui na frente passou dividindo, antes estava multiplicando, passou dividindo. E depois eu tiro o quadrado e faço a raiz, ok? Que deu 1/4 positivo e 1/4 negativo. Número 3. Determine os valores reais de x para que se tenha 3x menos 60 igual a 0. Ou seja, vamos lá, 3x ao quadrado menos 60 igual a 0. O que eu faço? Separa quem tem x do que quem não tem. Mesmo processo das primeiras.
3x ao quadrado fica sozinho, é igual. O zero que estava aqui eu deixei, o menos 60 passou mais 60. Ele estava tirando, ele passou somando. 3x ao quadrado é igual. 0 mais 60 é o próprio 60 positivo. 3x ao quadrado é igual a 60. Esse 3 que está multiplicando, antes de eu tirar o quadrado, eu passo ele dividindo. Eu fiquei com x ao quadrado. O 3 que estava multiplicando, quando ele está grudadinho, ele está multiplicando, ele passa dividindo. X ao quadrado é 60 dividido por 3. X é igual, 60 dividido por 3 é igual a 20. X ao quadrado é igual a 20. Né? Vou pôr o quadrado aqui que faltou, né? Que eu já não, como eu não coloquei a raiz aqui, era para ele estar aqui ainda. Agora que eu tirei ele daqui, nessa parte vermelha, que eu tirei o quadrado daqui, ele passa do outro lado raiz quadrada. X é igual mais ou menos raiz quadrada de 20. Como raiz quadrada não tem de 20, não tem um valor exato, pode deixar na raiz mesmo. Os outros anteriores tinham valor exato, nessa não tem. Então eu posso deixar mais e menos raiz de 20. Lembrando que esse sinal de mais até pode vir dentro, mas o de menos não. Então deixa os dois fora, mais e menos 20. O sinal, a nossa solução é menos 20, menos raiz de 20 e mais raiz de 20. Tá? Não precisa resolver a raiz quando não tem valor exato. Ok? Exemplo 4. Esse exemplo 4 é um exemplo quando não tem solução. Reparem que nos 3 anteriores foram duas soluções, uma com valor positivo e uma com valor negativo. A primeira era o número natural inteiro, na segunda era uma fração e na terceira era um número irracional, uma raiz quadrada que não tem valor exato, então a gente deixou na raiz. Mas olha esse agora. X ao quadrado mais 4 igual a zero. X ao quadrado é igual a zero, esse mais 4 vem para cá, menos 4. X ao quadrado é igual. Se eu não tenho nada e eu tiro 4, eu fico devendo 4. X ao quadrado é igual a menos 4. Tiro o quadrado daqui e passo para lá. X é igual, quando eu passo a raiz para cá, coloco mais ou menos aqui fora. Porém, esse menos do 4 já era do 4, então ele vai ficar dentro da raiz. Mas eu acabei de falar no slide anterior que o menos não pode ficar dentro porque não existe raiz, tá bom? Então, o que aconteceu aqui? Esse mais ou menos está ok aqui. Raiz quadrada de menos 4, porque o 4 era negativo, menos 4. Logo, não existe raiz quadrada de número negativo, tá? Por exemplo, menos 4 aqui dentro. Vocês vão falar, professor, é 2. 2 vezes 2 dá 4 positivo. Daí vocês vão falar, então é menos 2. Só que menos 2 vezes ele mesmo, menos 2 de novo, dá 4 positivo. De nenhuma maneira dá menos 4. Vocês vão falar, menos 2 vezes 2 positivo, dá menos 4. Porém, para ser raiz quadrada, tem que ser os dois iguais. Ou são 2 positivos, menos 2 vezes menos 2, ou 2 vezes 2, positivo. Não pode ser um mais e um menos. Portanto, quando aqui dentro tiver um negativo, quando aqui der negativo e você colocar a raiz, e o negativo que está aqui vai ter que ir junto, for junto, não existe solução. Solução é um conjunto vazio, não existe solução. Sempre que dentro da raiz tiver um número negativo, não existe solução. Quando que vai ser negativo aqui dentro? Quando vocês passarem para cá e ficar negativo, né? Ficou negativo, ó, menos 4. O menos 4 vai junto aqui. Vai ter o mais e menos aqui fora, porque ele teria duas raízes, mas quando é negativo não tem nenhuma. É vazio. Então, não existem raízes de números negativos, não existem raízes de números negativos no conjunto dos reais quando o índice do radical é par. Ou seja, aqui não tem nada, é quadrada, é como se fosse um 2. Se aqui fora for 2, 4, 6, 8, 10, se for par aqui fora, nunca vai existir raiz aqui dentro negativa, nunca, tá bom? Se for par, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, infinitos, nunca vai poder ser negativo aqui dentro. Se for negativo, não tem solução. Se aqui for ímpar, 3, 5, 15 e assim... Opa, 15, né? Mais 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, infinito. Se for ímpar, tem solução. É ele mesmo aqui, mais e menos, tá bom? Mas, agora, com par aqui em cima, que é a quadrada, e a gente vai trabalhar só quadrada por enquanto, né? A raiz quadrada, não pode ser, não existe. Dentro dos conjuntos dos reais, solução para a raiz quadrada negativa. Então, logo, a solução dessa equação é vazia, ou seja, solução é igual conjunto vazio. Ok? Agora vamos ver, então, situações, problemas aqui. Não,
É, uma equaçãozinha aqui que antes de resolver a gente vai ter que reduzi-la. Ó, nós temos aqui. Resolva no conjunto dos reais a equação 2y, esse y é como se fosse o nosso x. 2y mais 1 ao quadrado é igual a 8 mais 2 vezes 2y mais 1, fecha parênteses. Essa equação tem uma escrita longa, então vamos desenvolver, resolver os polinômios e deixá-la na forma reduzida, que é essa forma aqui. Ó. Ela tem que ficar assim, tá? Então o que a gente vai fazer? Ó? 2y mais 1 ao quadrado é 2y mais 1 vezes ele mesmo, 2y mais 1. É igual a 8 mais 2 vezes 2y mais 1. Então a gente vai fazer todas as distributivas aqui. Ó. 2y vezes 2y, 4y ao quadrado. O 2y vezes 1, tudo que está aqui multiplica tudo que está aqui. Então 2y vezes ele mesmo e depois 2y vezes 1. Ó. 2y vezes 2y, 4y ao quadrado. 2y vezes 1, 2y mesmo. Agora vai para o 1. Já fizemos os dois aqui, agora vem para o 1. 1 vezes 2y, 2y. 1 vezes 1, 1. É igual, o 8 eu copio, e esse 2 vai fazer a distributiva com quem está no parênteses. 2 vezes 2y, 4y. 2 vezes 1, 2. Como eu quero reduzir nesse formato, eu vou passar todo mundo antes do igual e vou deixar igual a 0 desse lado. Então, todo mundo que passar para antes vai ter que mudar o sinal. 4y já está antes, ó. 4y ao quadrado já está antes. Passei todos os termos por primeiro, então vou igualar a 0. Vou pôr o 0 no final, mas passo todo mundo para lá, tanto com letra quanto com os números, tá? Somente número ou com o y também. Então ficou 4y ao quadrado, não mudei o sinal, já estava antes. 2y já estava antes, 2y já estava antes. Esse mais 4, eu vou passar do lado dos y, tá? Os termos semelhantes, vou deixar y perto de y. Mais 4 eu passei para cá, ele veio menos 4. Daí tem esse mais 1, que já está antes, é mais 1. Esse 8 positivo vai para lá, menos 8. Esse 2 positivo vai para lá, menos 2. E não sobrou ninguém, igual a 0. Aí sim, passei todo mundo antes do igual. E agora eu vou fazer, juntar os que são semelhantes. 4y ao quadrado, só pode ser com quem tem y ao quadrado, não tem mais ninguém. Então ele é sozinho mesmo, 4y ao quadrado. 2y mais 2y, posso juntar? Não tem expoente, é 1. O expoente que manda se é igual ou não, é igual. 2y mais 2y dá 4y. 4y, tira esse 4y, que é semelhante a ele, tem y, né? 4y tira 4y, zerou. Então não vai ficar nenhum y aqui no meio. Deu 0y, então não precisa pôr. E agora os números sem letras, né? 1 tira 8, eu fico com menos 7. Se eu tenho 1 e eu devo 8, eu pago e fico devendo 7. Se eu devo 7 e fico devendo 2, eu fico devendo 9. Então vai ficar 4y ao quadrado menos 9 igual a 0. Agora ele está reduzido. O que eu faço agora? Resolvo como eu resolvi antes. 4y menos 9 é igual a 0. 4y ao quadrado menos 9 igual a 0. 4y ao quadrado é igual a 0, que estava desse lado. O menos 9 passa para lá mais 9. Qual é o próximo processo, então? 4y ao quadrado é igual a 0 mais 9, 9. Pega esse 4 que está multiplicando, passo para lá. Y ao quadrado, o 4 que multiplicava, passa dividido, passou embaixo. 9 sobre 4. E esse quadrado, eu tiro, y é igual. Quando eu tiro o quadrado e passo para o outro lado, eu coloco mais e menos fora da raiz, porque vai ter duas respostas. Aí coloco a fração dentro da raiz. Então ficou y é igual mais ou menos, o quadrado virou raiz quadrada de 9, que número vezes ele mesmo dá 9? 3. Raiz quadrada de 4, que número vezes ele mesmo dá 4? 2. Então a minha solução é y é igual mais ou menos 3 sobre 2. Eu só pude resolver porque nenhum aqui dentro é negativo. Se aqui dentro fosse negativo, era conjunto vazio, mas ele era todo positivo. Qual é a minha solução? Menos 3 raiz de 2 e mais 3 raiz de 2. Aqui ele está tudo junto, né? Aqui significa que pode ser positivo e negativo. E aqui eu coloco um negativo e um positivo como resposta, tá bom? Não pode ser negativo aqui dentro. A solução pode ser negativa, mas não pode ser negativo dentro da raiz na hora de resolver, ok? Vamos lá, agora sim, situações problemas. Exemplo 6. Pedro quer fazer uma horta em sua casa. Para isso, ele preparou um terreno com uma área
de 16 metros quadrados, que ele quer dividir em 4 canteiros quadrados, conforme mostra a figura. Tá? Então, a gente sabe que a área desse terreno é 16 metros quadrados. Toda essa área é 16 metros quadrados. A gente já trabalhou a área, tá? Em outras situações. Já trabalhamos áreas, tá? A área do retângulo é base vezes altura, né? Então a gente já sabe que a área desse terreno todo é 16. A largura é x, né? E o comprimento é x mais x mais x mais x. Por que aqui também é x aqui em cima? Porque ele dividiu em 4 canteiros quadrados. Então, se o ladinho é x, esse pedacinho é x, esse aqui é x, esse aqui é x, esse é x, esse é x. Por quê? 4 canteiros quadrados ele dividiu. Então, tudo aqui é x e aqui é x. Então, nós temos que a largura é x e o comprimento é tudo isso. É x mais x mais x mais x. O que a gente tem então? Nós temos que x mais x mais x mais x, o comprimento, quanto x tem aqui no comprimento? 4x. Por isso que falou, ó, o comprimento é x mais x mais x mais x, 4x. E a largura? A largura é apenas x. Tá? A largura é daqui até aqui, x. E a área é 16. Como que a gente faz então? Logo podemos resolver utilizando a fórmula da área de um retângulo, que é o comprimento vezes a largura. Qual é o comprimento? 4x. Está aqui o 4x. Qual é a largura? X. Então podemos fazer x vezes 4x, ou 4x vezes x. É igual à área. Qual é a área que foi dada no problema? A área é 16. Então nós temos que 4x do comprimento vezes a largura, que é x. Então é 4x vezes x tem que dar a nossa área. O exercício falou que a área é 16 metros. Então, x vezes 4x é igual a 16. Se eu multiplicar 4x vezes x aqui, ó, 4x vezes x vezes 4x, tanto faz a ordem, vai dar 4x ao quadrado. Porque x vezes x é x ao quadrado. Cuidado para não pôr 5x. Aqui só seria 5x quando é soma. Por exemplo, aqui, ó, esse x mais esse pedaço, mais esse pedaço, mais esse pedaço, eu somo tudo. Na multiplicação, x vezes 4x, eu faço, na frente do x aqui, quando não tem nada, é 1. 1 vezes 4, 4. X vezes x, x ao quadrado. Então, eu copio o número quando no outro não tem nada, 4, e multiplico as letras. 4x vezes x, x ao quadrado. Ficamos com 4x ao quadrado é igual a 16. X ao quadrado, esse 4 que está multiplicando vai passar dividindo por 16, ó. X ao quadrado é igual a 16, passa dividindo 4 aqui que estava multiplicando. X ao quadrado é 16 dividido por 4, x ao quadrado é igual a 4. Só que eu achei o valor de x ao quadrado, eu achei a área de um quadradinho. Eu quero saber o valor do x. Esse quadrado, ele passa do outro lado, raiz quadrada, então ele fica x sozinho é igual, o quadrado vira raiz. Mais ou menos, né? Nesse tipo de equação a gente tem mais e menos. Raiz quadrada de 4. X é igual mais ou menos 2. Porém, a solução é só 2 e não é mais ou menos 2. Aqui deu mais ou menos 2. Mas na solução eu só posso usar o 2. Por quê? Está falando... Daí a gente tem que ver o probleminha. Por isso que naqueles casos, quando não era nenhum probleminha, usa as duas respostas como solução. Dependendo do probleminha, a gente não pode usar o negativo. Por quê? Ele dividiu o terreno. O terreno, quando a gente trabalha medidas, não existe medida negativa. A altura de uma pessoa nunca vai ser negativa. A distância para uma cidade e outra nunca é negativa. O tamanho do sapato nunca é negativo. Medida nunca pode ser negativa. Por isso a gente tem essas duas soluções para a equação, mas para o problema apenas a solução positiva. O terreno, então, cada lado dele aqui, ó, tem 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros e 2 metros. Porém, positivo, não pode ser metros negativo. Então eu coloquei essa observação aqui. Ó. Note que, nesse caso, a solução negativa de menos 2 não é aceita, pois a situação problema envolve a medida de um terreno, ou seja, não pode assumir valores negativos. Medidas não pode ser negativa, por isso a gente só usa o positivo, mesmo saindo duas respostas aqui. Okay?
E exercício, gente. Determine o conjunto de solução de cada uma das seguintes equações. Nós temos aqui, coloquei algumas equações para vocês, tá bom? Essas duas aqui vocês vão ter que fazer distributiva, as duas últimas. As outras já estão reduzidas, tá? A G e a H vocês vão ter que fazer distributiva para deixar dessa maneira aqui e resolver. Professor, aqui eu tenho que passar para cá e colocar igual a zero? Não, aqui já está, no lugar do zero, já está o 25. Já pode passar o 9 dividindo aqui, tá? X ao quadrado é igual a 25, passa o 9 dividindo, 25 sobre 9, depois tira a raiz quadrada e tal. Beleza? Dois probleminhas aqui para vocês. O terreno abaixo tem uma área de 125. Determine a sua medida da sua largura, x, dadas as dimensões. Vocês vão fazer 5x vezes x, vai ficar 5x ao quadrado, é igual a 125, que é a área. Aí vocês vão achar essa área. Mesma coisa aqui, ó. Temos uma área, a gente quer saber o valor do x, né? Temos a área aqui, que é de 72, e temos a largura e o comprimento. Multiplica 2x vezes 4x é 8, porque o 2 vezes 4 é 8, e o x vezes x, x ao quadrado. Então a gente vai ficar 8x ao quadrado é igual a 72. Aí resolve a equação. Aqui vai ficar 5x vezes x, 5x ao quadrado é igual a 125. Resolve a equação. Então nessa semana a gente vai trabalhar, vocês vão resolver para mim esses 3 exercícios dessa folhinha e vão fazer a leitura do livro, tá? Nas páginas 161 e 162. Não temos exercício no livro para cobrar, não cobrei nenhum exercício do livro. Os exercícios são os 3 daqui da folhinha, o exercício 1 que tem algumas equações, o probleminha 2 e 3, e no livro vocês só vão fazer leitura complementar, só para aumentar o conhecimento aí, agregar o conhecimento de vocês, vocês fazem a leitura complementar dessas 2 páginas aqui. Não serão cobrados exercícios dos livros, tá? Não será cobrado exercícios do livro. Não precisa copiar as questões, pode resolver na folhinha mesmo aqui, ou responder no caderno, tá? Não precisa copiar o enunciado do problema, só resolver. E aqui eu vou pôr o link dessa videoaula para vocês, ok? Vou acertar aqueles errinhos que tem o 9 no lugar do 6 lá no início dos slides, vou acertar para vocês antes de enviar isso aqui. Na videoaula vai ficar com 9, mas aí eu já acerto no documento escrito, digitado para vocês, tá bom? Os alunos que estiverem no Google Classroom, então a observação de sempre, né? Devem enviar essas atividades por foto até o dia 23 de novembro, na segunda-feira, lá no Google Classroom. E os alunos que retiram na escola têm que mandar na escola. Não esqueçam do nome, do número e da série em todas as atividades. Não é porque vocês colocam o grampinho segurando todas as atividades de todas as matérias que vocês vão pôr o nome só na primeira folha. Na matéria de português, por exemplo. Colocou português na frente, anotou o nome na atividade de português, colocou um clipe, tem que anotar nas outras, porque na hora que separa, só de português vai ter seu nome, as outras não tem. Então, quem pega na escola, coloque o nome em todas, depois coloca o grampo, porque na escola todas as atividades são separadas e são entregues para os professores. Se não tiver nome, não tem como saber de qual aluno é. Okay? Então, entregar no dia 23 na plataforma do Google Classroom ou na escola. Na escola é das 8 ao meio-dia e no Google Classroom até o meio-dia. Qualquer horário até o meio-dia no dia 23, segunda-feira. Ok? Então é isso por enquanto. Fiquem com Deus, bons estudos e até uma próxima. Tchau, tchau.